Ô, Cláudio Duarte, como é que é, Cláudio Duarte? Saudades de você, sei que não jogou nada no Internacional, hein? O que vai acontecer no jogo hoje, rapaz? Aquele abraço. Boa tarde, meu querido, prazer em ouvi-lo mais uma vez, prazer em estar participando do teu programa. Hoje nós temos aqui um jogo do Grêmio contra o Fluminense, né? E é um jogo que a expectativa é muito positiva para a torcida do Grêmio. O Grêmio que teve um começo difícil naquela derrota contra o Santos, né? É um resultado normal, porque são dois cachorros grandes, como a gente fala aqui no Sul. E jogo entre cachorro grande tem que pensar sempre em, no mínimo, dividir os pontos. Então agora, para o segundo turno, o Grêmio tem a obrigação de tentar conquistar os 3 contra o Santos lá na Vila. Esse é Cláudio Duarte, né? O Claudião e tal. Você virou Cláudio Duarte? Qual é que era o outro Cláudio? Por acaso era um quarto zagueiro, o back central que veio jogar no Corinthians? O Cláudio? Cláudio Dani. Cláudio Dani foi um quarto zagueiro que jogou pelo Internacional e posteriormente esteve no Corinthians também. O Cláudio Duarte entrou não como jogador era só Cláudio, né? O que virou Claudião é porque tinha o Cláudio Miro, que era menor do que eu, e era o Claudinho. O melhor Inter com você de lateral direito para os mais jovens, Claudião? O melhor foi tu tem dois momentos especialíssimos. Tem o time de 74. O time de 74, ele foi, se não me engano, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, mas fez uma campanha no Campeonato Estadual, que na época tinha um valor muito grande, Milton, de 100% de aproveitamento, invicto, ganhando todos os jogos. Mas todo mundo fala que o de 76, né, aquele do bicampeonato contra o Corinthians, né, aqui em Porto Alegre, foi o time mais forte. Como é que foi o de 74? Como é que escala o de 74? O de 74 foi Manga, Cláudio Figueiredo, Hermínio Vacaria, né? Meia cancha naquela época teve Carpegiani, teve Falcão, que já estava, teve Escurinho, Valdomiro, Sérgio Lima, um centroavante que veio do América do Rio, muito veloz. Um negro alto, forte. E depois foi pro México e mora lá até hoje. E o Lula na ponta esquerda. Esse foi o time de 74. Agora, desse time aí, morreram o Escurinho, o Vacaria e... O Hermínio. O Hermínio, o Vacaria e o Escuro, né? Os outros ainda estão incomodando por aí. O Hermínio jogou no São Paulo também, né? O Hermínio depois foi para o São Paulo. Era um grande zagueiro, né? Grande zagueiro. Escuta aqui, você chamou de Escuro, né? O Escurinho, cujo nome era Luiz Carlos, se não me engano, Luiz Carlos Machado. Jogou um pouquinho. Carlos Machado. Jogou um pouquinho aqui no Palmeiras também. Sim, jogou até naquele ano, se tu lembrares, foi 77, eu acho, saíram aqui do Internacional o Escurinho, o Vacaria e o Marinho Pérez. Marinho Pérez. Mário Pérez Ulibarri. Ele sabe o nome de todo mundo. Mário Pérez Ulibarri, lá de Sorocaba. Isso. Viu? Mas o Escurinho é porque jogava fora do eixo Rio-São Paulo, que é tudo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Naquela época era, né? Então, porque o Escurinho tinha que ser, pelo menos por mim, nomeado como um dos maiores cabeceadores do mundo, Claudião. E é verdade, porque ele tinha uma capacidade, porque ele era da mesma altura que eu, 1,86m, 87. Só que ele tinha uma boa impulsão e um tempo de bola perfeito. Ou seja, ele sempre pegava a bola no ponto mais alto, meu. Então ele era muito capacitado para isso, muito mesmo. Agora, Cláudio, e o time de 76 para os mais jovens, do Manga ou Lula? Manga, Cláudio, Figueiredo, Marinho Pérez, Vacaria, Caçapava, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Dario e Lula. O Zenon. Grande Zenon. Então, o Zenon, melhor entrevistado do mundo, entendeu? Ele falou que naquele jogo de 78, não sei se você já jogava. Eu era o treinador, cara. Ah, tá. Então que eles chegaram em Porto Alegre, o time do Guarani,
E a imprensa, os programas da hora do almoço aí na televisão e tal, 0 Hora, que os jornalistas importantes daí falaram, mas que é isso, pô? Vem com esse Guarani aí, com o nome de... Esse é time de circo, pô. Careca. Capitão, Careca e Bozó. Que esse é time de circo e tal. Isso aconteceu mesmo? Os cronistas riram deles? Não só aconteceu, como eu fui vítima. Porque eu estava começando como treinador em 78, que eu tinha quebrado o joelho, tinha 26 anos, e eu já dirigi o time do Internacional. E naquele ano, se tu lembrares, o Guarani foi campeão e o Internacional foi o 3º colocado, lembra? Lembro. E aí, a crônica daí riu deles, né, de Campinas? Não, é aquele velho, a coisa do comentar, né, porque pouca gente conhecia ainda, e era capitão, que eu tenho uma estima, né? O meu querido Rodolfo, que mora em Ribeirão Preto, que já trabalhou comigo, já foi meu auxiliar como treinador também. O capitão, o Careca, que eu ainda peguei em 83 no Guarani, antes dele ir para o São Paulo. E o Bozó, que era um operário com capacidade técnica. E a brincadeira ficou entre os comentaristas, entre os Milton Neves aqui, sabe? Capitão, Careca, Bozó, mas vai ganhar de quem? Pô, tomamos 3, cara. Então, e o Marinho tinha chegado, foi treinado lá pelo Rinos Mitchells, né? Quer dizer, ele chegou aí em Porto Alegre ensinando a linha do impedimento. E o Zenon conta que o gol mais lindo de todos os brasileiros, desde o começo de 71, foi dele, porque ele pegou a bola no meio do campo, veio indo. Foi um golaço mesmo. Foi indo, e a defesa foi se adiantando, de acordo com a orientação do Marinho. De repente ele pegou e entrou ali no meio com a bola e tal, e cutucou no canto e ninguém entrou nele. É que naquela época, Milton, pra gente forçar o impedimento, qualquer um que estivesse participando da bola ou não, seria impedimento. E aquele treinamento era de que, para fazer isso, tu tinha que dar blitz no cara da bola. A blitz seria no cara da bola, desde que tu garantisse que já tinha um, no mínimo, impedido lá atrás. E o pessoal fez isso corretamente, só esqueceu que tinha que dar blitz no cara da bola. E ele foi entrando, foi lá e fez o gol. Ele conta esse gol com o maior orgulho. Eu quando converso com ele, eu sempre digo, pô, pai, tem 2 coisas que eu não consigo entender até hoje. Como é que deixaram tu entrar até lá dentro da área e fazer aquele gol, e eu sofrendo como treinador? E outra coisa que eu não sei de ti é que marque a tinta que tu pinta o teu cabelo. Olha aqui, a entrevista com ele é sensacional, que eu pergunto, ô Zenon, qual o bigode mais bonito do futebol brasileiro? O meu. Cabelo mais bonito? O meu. Maior cobrador de falta do Brasil? Eu. E outra coisa, e que ele jogou mais tênis do que o Bjorn Borg, entendeu? Tu sabe, tem uma história que eu não sei se ele te contou, mas eu tenho quase certeza de que ele treinou no Internacional vindo de Tubarão. Treinou mesmo? Isso ele não me falou, não. Pergunta para ele, porque um amigo me disse esses dias lá dentro do Internacional, um desses funcionários antigos, não, o Zenon veio treinar sim, ele veio de Tubarão, que ele é de lá, né? Ele veio de Tubarão, fez os testes e não foi aprovado, não pela falta de técnica, porque o treinador da época disse que ele era muito mirradinho, muito magrinho. Pelé era também, magrelinho. Magrelinho, perna fina. Então, o Neymar também, né? Filé de borboleta. Tem o Messi, que é pequenininho. Aí eu falei, então, o Messi pequenininho, parece um ratinho gripado. Mas e sobre pro Messi eu falei, ô Zenon, se você pegar o time do Guarani de 78 hoje, botar lá no Camp Nou, contra o Barcelona de hoje, Messi, Suárez e tal, quanto que vai ser o jogo? 5-0 pro Guarani, 4 gols do Careca e 1 meu de falta. Tá, e lá no meio do campo, no encontro, Zenon, a bola dividida assim, Zenon e Messi, o que acontece? O Messi pega a bola no meio do campo, bola em jogo, ele pega a bola e me dá pedindo um autógrafo. E tu sabe que ele continua tendo razão, né? Ele é muito engraçado. Não, ele é engraçado, mas ele é verdadeiro. Jogava a bola mesmo.
Era craque. E ele não foi pra Copa do Mundo, esse negócio, porque tinha muito jogador, né, Cláudio? Porque antigamente aquela história da crônica esportiva que o Geraldo Bretas falava, o Fiore Gilhote, o Walter Abrão, o teu gaúcho aí, o mais importante que morreu, do Zero Hora aí, como é que chama aí, o colunista? Paulo Santana? Como é que é? O que Santana? Cláudio Santana, não? Paulo Santana, entrevistei ele em 3 Copas do Mundo, um cara mais engraçado e inteligente do mundo, entendeu? Inteligentíssimo. Ele era tão inteligente que ele abusava da ignorância da gente. E ele era gremista doente, né? Era, assim, ele era um crítico costumado do Grêmio, embora fosse o maior torcedor do Grêmio na crônica. E aí em Porto Alegre a turma não fala mesmo pra quem torce, né? Não é que não fala. Alguns já, nos últimos tempos, já estão se declarando. Alguns se mantêm, mesmo declarados, neutros. Ou seja, a hora que vai trabalhar no jogo, comenta o jogo, né? E alguns não. Alguns botaram a camiseta mesmo, é pau no outro e só defende o teu time. Então esses grandes jornalistas do passado, eles falavam, era um clichê, mas verdadeiro, assim, ó, nós temos 3 seleções, nós podemos formar 3 seleções, que é perigoso até uma final de Copa do Mundo e o Brasil com o Brasil, né? Agora hoje, na época do Zenon, tinha muito jogador no meio do campo e ele não, o Demir da Guia, praticamente não pode dispor de Copa do Mundo. Agora hoje nós não temos mais nada, Cláudio, o nosso time hoje é um Paraguai, uma espécie de Peru, pô. Não, até a gente tem, só que o mercado do futebol, ele mudou, né? Naquela época a gente ficava aqui, todo mundo ficava aqui. Hoje a maioria vai embora o quanto antes melhor. Então, para eles, né? Então, naquela época a gente tinha que ficar. Eu lembro que eu já conversei contigo, né? Eu era um volante que, por ser reserva do Carpegiani, não ia jogar nunca mesmo, que ele era super craque, me botaram de lateral. Aí eu olhava pro lado, tinha Toninho, Nelinho, Zé Maria. Eu ia ter chance quando? Tá vendo? E hoje? Para arrumar um lateral aí na Copa do Mundo foi um sufoco. É verdade. E não arrumamos. Agora o negócio é o seguinte. Eu sempre eu tinha 2 times. Aliás, eu ainda sou. Eu sempre tive 2 times na minha vida. Torcer pro Santos e torcer contra o Corinthians. Eu nasci anticorintiano, vou morrer anticorintiano, entendeu? E vou morrer santista. Mas a alegria que o Internacional me deu, teve um jogo no Parque Antártica, em 1968, Internacional e Corinthians. E eu falei, esse aí não dá pra torcer, porque esses times fora de São Paulo são tudo muito ruins, não sei o quê. E o jogo foi 1-0 pro Internacional, gol de Lambari. Nascido em Rio Grande. E o Lambari fez esse gol, a ala esquerda era Lambari e Dorim. E aí, você vê, o Cláudio Duarte, antigamente 68, o time do Inter embarcou sábado à noite aqui em Congonhas, chegou no aeroporto de vocês aí, tinha carro do Corpo de Bombeiros esperando, porque ganharam do Corinthians e São Paulo. Agora hoje qualquer time do Brasil que ganha no Rio, ganha em São Paulo, é normal, né? É que naquela época foi a primeira vez, né, que aqui a gente fala, tu sabe que tem o rio Mambituba, que divide o Rio Grande de Santa Catarina. Então aqui o papo era assim, bom, até o Mambituba nós mandamos. Agora a hora que passar o rio para lá, nós não ganhamos nada ainda. Olha, e aí o dia que ganhou do Corinthians em São Paulo, bom, atravessamos o Mambituba e a partir de agora o pau vai pegar. Olha, Gainete, peraí, vamos ver se eu lembro. Gainete, Laurício, Bibiano Pontes e Jorge Andrade. Luiz Carlos, eu acho que foi o quarto zagueiro. Luiz Carlos vai chegar lá. Tovar e Braulio. Carlitos, Claudio Miro, Lambari, Dorim, técnico, acho que é aquele gordinho. O Daltro? Daltro Menezes. Isso, mas eu acho que nesse jogo o meio-campo foi Elton e Lambari. Achou. Então, mas eu tinha o Tovar também na meio que jogava muito. O Tovar também tinha, mas acho que foi Elton, Lambari, Valdomiro, Braulio, Claudio Miro. E o ponto esquerda foi o Dorinho que fazia o quarto homem, lembra? Então vamos lá. Cadê o Gainete do Vasco também, do Curitiba? Gainete, a informação que eu tenho é que está morando em Santa Catarina. Pô, precisava de foto atual dele pra TV Bandeirantes aqui. Olha, só pedir pros teus amigos lá de Floripa, porque se ele estiver por lá, eles acham que ele mora em Jurerê. Cadê o Laurício, lateral que veio do Fluminense?
Laurício, um carioca que veio para o Internacional e mora em Porto Alegre hoje, é muito querido, continua com aquela simpatia que sempre teve. Jorge Andrade, lateral esquerdo. Jorge Andrade faleceu, tio. E o Bibiano Pontes. Bibiano Pontes mora em Taquari, se aposentou como funcionário público na FEBEM, e esses dias até foi homenageado aqui pelo Internacional, recebeu uma camisa antes de um jogo, foi bacana ver Bibiano de la Sena Pontes, aquela figura maravilhosa. E Luiz Carlos. Luiz Carlos mora em Curitiba. E ele é pai do Tato, lembra do Tato? Tato, ponto esquerdo, irmão do Paulo Roberto. Paulo Roberto, dois irmãos aí. É verdade. E o Elton Loiro, que jogou também no Grêmio, no Inter, e jogou também no Botafogo Ribeirão, no Botafogo do Rio. Elton Ferstensaif faleceu faz algum tempo já. Foi ele que começou no Grêmio, saiu daqui, voltou para o Inter, e quando faleceu ele era o presidente da Associação dos Ex-Atletas do Internacional. Alemãozão grande e tal. Repita o nome dele completo. Elton Ferstensaifer. E o Tovar? Tovar Romariz Machado mora em Porto Alegre. E o Braulio? Braulio Barbosa de Lima trabalha na Federação Gaúcha junto com o presidente Noveleto. Claudio Miro. No céu, Claudio Miro Estrade Ferreira, meu amigo, meu ídolo e meu companheiro de quarto enquanto a gente era atleta. Dorinho. Ou Dorelino Nunes Leal, ele mora em Porto Alegre também, trabalha no Inter, lá na base do Inter. Lambari, eu honestamente... Eu não sei. Morreu. Acho que já faleceu. Ele morreu, tanto eu trabalhava com o Flávio Prado, que é maldoso, e aí quando morreu o Lambari, o Flávio Prado é venenoso. Ele pegou e falou assim, morreu o Lambari do Internacional, ele foi pescado. Mas olha só que maldade, cara. Maldade com o Lambari. Não, mas se foi pescado por Deus Nosso Senhor, me serve, né, cara? E o Cassiá, mais recente, cadê o mala do Cassiá que fez super técnico muitas vezes comigo? O Cassiá tá aí em Porto Alegre, ele é vereador aqui, e é um cara que tem uma conduta irrepreensível como cidadão, como sempre teve, e como político é um dos mais sérios que nós temos aqui. E você citou Bíblia aí, mas ele é radicalmente contra atleta de Cristo. Ele foi um barulho nacional, ele falou no Super Técnico. o jogador evangélico é um triste. Eu não quero do meu time, porque eu tenho um ônibus aqui do meu time, eu tenho aqui 2 andares. Na parte de cima, só evangélico, atleta de Cristo. Na parte de baixo, os católicos. Então, os de cima, eles não deixam os de baixo, não passam a bola pros de baixo na hora do jogo, assim não pode e tal. Rapaz, deu um rolo danado. Eu lembro disso, até porque na época eu ainda brinquei com ele. Pô, tu esqueceu que tem o terceiro grupo, que são os da Umbanda. Ô, Cláudio Duarte, por que você sabe o nome de tudo quanto é jogador do Grêmio e do Inter dos últimos 60 anos? Não, tu sabe que eu já esqueci muita coisa. É que na época eu sempre soube mais os jogadores do Internacional, porque eu sempre, enquanto atleta, eu fui presidente da caixinha. Então eu era o cara que cuidava daquela caixinha, que recolhia fundos, fazia rifa, juntava dinheiro, que a gente ganhava pouco. Um dirigente dava um roupeiro, outro dava um fogão, outro uma geladeira, e a gente fazia a rifa, que antes do jogo, Milton, tu imagina isso acontecendo hoje. A gente saía da concentração para ver a preliminar. O time esse, com esses nomes todos que eu te dei. E a gente ia com os talãozinhos de rifa vender na social do Internacional para os caras que chegavam cedo para ver as preliminar. Cada um tinha que vender, vamos dizer, um talãozinho com 20... talãozinho. Então é o seguinte, não vendeu, tem que pagar do bolso. Pô, todo mundo ia lá, saía caminhando pelas arquibancadas, vendendo para a torcida, descia, fardava e entrava em campo. Que coisa, né? Época assim. Romântica do futebol maravilhosa, né? Agora, isso é fácil, o nome do manga. Ailton Correia de Arruda fez aniversário esses dias, estava morando no Equador, lá a 40 quilômetros de Guayaquil. Ele morou muito tempo em Little Italy, na Grande Miami, mas depois ele foi para o Equador, porque a atual mulher dele, a 8ª, é equatoriana. Eu não sei se é a 8ª ou 18ª.
Agora, veja bem, o Manga é igualzinho o Vicente Mateus. Qualquer batatada que alguém inventa, fala, foi o Manga, foi o Vicente Mateus. Mas é verdade aquela do azulejo, que quando ele foi jogar em Porto Alegre, e ele precisou trocar, falou assim, eu preciso trocar o azulejo aqui, mas eu quero é vermelhejo. Não, mas a do azulejo não é do Manga, é do Cláudio Miro. Ah, é do Cláudio Miro? Essa todo mundo conta como se fosse do Cláudio Miro, que foi uma brincadeira na época. Tinha um funcionário do Internacional chamado seu Valdomiro, que era o faz tudo, marceneiro, pedreiro, tudo, e ele pediu para dar uma ajeitada no apartamento que ele tinha conseguido ali perto da Avenida Ipiranga, e aí o cara chegou e disse, olha aqui, ó, nesse banheiro aqui nós vamos trocar os aparelhos tudo. Eu disse, mas tu vai botar aparelho dentro do banheiro? Eu disse, não, o aparelho que a gente chama é pia e vaso. Ele, bom, aí pode então, tá. E ele, e nas paredes nós vamos botar azulejo até o teto. Eu disse, tu faz o que tu quiser, mas bota vermelheiro, que se botar azulejo e os homens souberem, eles me mandam embora. Então é verdade mesmo, né? Foi criado em cima disso. Né? E qual o jogador do Inter que chegou em Belém do Pará e foi entrevistado pela Rádio Liberal no aeroporto, ele pegou o jogador do Inter e falou, é um grande prazer estar chegando aqui, porque desde moleque eu queria conhecer Belém, onde nasceu Jesus. A cidade onde nasceu Jesus Cristo, isso. A história conta que foi o Cláudio Miro. O Bigorna é culpado de tudo, então, hein? Não, mas é que ele era muito esperto, ele fazia essas brincadeira, ele era inteligentíssimo, ele podia não ter muita cultura, mas inteligência quem tinha era ele. Você estava lá naquele evento do Inter que eu apresentei em Porto Alegre, eu conheci o Bigorna, eu tenho fotos com ele, com o menino de ouro, né, o Braulio, que foi jogar depois no América do Rio de Janeiro, e com o Escurinho, foi a única vez que eu vi Escurinho e tal, foi uma festa muito bonita, e aquele dia, aí na hora que eu fui chamando jogador por jogador, os veteranos e tal, e jogadores ídolos fantásticos como o Falcão. Quando chegou na hora do Falcão, eu peguei aquele ginásio lá totalmente lotado, aquele reduto, aquele auditório social aí de Porto Alegre, eu esqueci o nome, tinha umas 300 pessoas. Foi na Sojipa, não foi? Isso, umas 600 pessoas, lotado lá, tinha político, tinha aquela governadora e tal, conversa vai, conversa vem, chegou a hora de chamar o Falcão. O Falcão tava com o filhinho novinho dele, o Tafarel com o filhinho novinho também. Aí eu peguei isso, agora um momento especial. Aqui está Paulo Roberto Falcão, o homem do sangue azul. Mas levei uma vaia, rapaz mas do céu. Uai, mas força de expressão, é o rei de Roma, todo rei não tem sangue azul, mas levei uma vaia. Aquela genro, filha do Tárcio Genro, Luciana Genro, ela ficou brava comigo, eu vi ela nos dentes assim, sabe? Tava até o pai careca, parece que militar, e a mãe dessa Fernanda Lima e tal, que se envolveu na política aí, meteu o pau nela e tal. Mas eu falei isso, você não estava lá? Eu falei, agora Falcão, ele tem Eu ajudei a te vaiar, né? Mas foi uma das maiores batatadas que eu já dei na vida. Tu sabe que tem uma história que eu vou te passar o telefone via o WhatsApp desse cara. Aqui no Brasil a gente fala que o Adriano centroavante, né? O Adriano o Imperador, né? Que foi o apelido que todo mundo passou a chamar ele, né? Isso. Tu sabia que o primeiro jogador brasileiro a ser taxado de imperador na Europa não foi ele? Foi quem? Foi Marco Aurélio Berg. Ué, desse eu não lembro, não. Não, tu não lembra e eu vou te explicar o porquê. Marco Aurélio Berg, ele foi juvenil do Inter em 68, fazia meia cancha com Carpegiani e Escurinho. Subiu todo mundo e ele era muito festeiro. E na época o Internacional não admitia isso e emprestou ele para o interior 6 meses e depois deu os papéis, como se chamava na época. Tá aqui os teus papéis, pode ir embora, aqui tu não serve. E ele viajou um tempo depois, os amigos se cotizaram, ajudaram, ele foi para a Europa, para Portugal. Começou num time pequeno e acabou sendo o número 10 do Futebol Clube do Porto, deixando o Teófilo Cubijas, da seleção peruana, no banco. Jogou 10, 12 anos lá, e lá, como era Marco Aurélio, lá ele é conhecido por Marco Aurélio. Marco Aurélio foi imperador de Roma. Então, ele tem recortes dos jornais de Portugal, né? O primeiro imperador, Marco Aurélio.
Não foi o Adriano o primeiro atleta brasileiro. Eu vou te passar esse número. Uma entrevista que eu gostaria de fazer, sim, por favor. Vou te passar porque ele tem histórias maravilhosas. E tu pode perguntar para quem for a Portugal, na cidade do Porto, vai no estádio e pergunta, quem foi Marco Aurélio? E eles vão dizer, foi esse aqui, tem um museu, foto. E ele mora em Porto Alegre, voltou, tá com a família aqui agora. Um cara bacana e um cara que tu vai ouvir histórias maravilhosas. Olha, entre eventos corporativos e também eventos esportivos, eu fui a Porto Alegre nesses últimos anos aí umas 25, 30 vezes. E uma vez, eu acho que você estava naquele jantar, teve aquele João Bosco ainda faz aquelas festas maravilhosas, os grandes laterais da América do Sul, os volantes. O Encontro do Esporte chamava aquele programa dele. E eu apresentei eventualmente ainda faço. Eu apresentei um de técnicos, né? E aí terminou e fomos jantar numa churrascaria gaúcha, mas daquelas legítimas mesmo, em Porto Alegre, é claro, né? Então tava lá, você tava assim, tava o Valmir Louruz, o Filipão, e nós estávamos uns 4, 5 lá e contando história, já era 00:30, 1h, aí de repente um de vocês falou que aí tinha um bolo esportivo, porque vocês de Porto Alegre, vocês têm mania de trazer jogador, aí perto, né? Jogador paraguaio, jogador argentino, jogador uruguaio. Então que tem bolo esportivo aí assim, quando o gringo chega, o jogador chega com a gringa um pouco já passada, a turma mete o zóio na mulher do cara e fala, isso aí que tem um bolo. Quantos meses ou quantas semanas vai durar pra esse cara largar da mulher original dele e casar com a gaúcha maravilhosa aqui? E segundo consta vocês fofoqueiros que o De Leon bateu o recorde, que foi 1 mês. Mas esse é muito comum mesmo, eles chegam com as mulheres não tão bonitas, com essa gauchada aí, eles separam da mulher, aconteceu demais isso ao longo do tempo? Ora, cara, esse é um assunto que eu não tenho o mínimo conhecimento, até porque as argentinas, as uruguaias e as paraguaias são tão bonitas quanto as gaúchas, porque são todos aqui desse bioma do Pampa, né, cara? Mas Porto Alegre ganha. As gaúchas são as melhores de São Paulo também, pô. Você pulou, é a primeira vez que você ficou no muro, hein, gauchão? No muro não, parceiro. Como é que eu vou falar da mulher dos outros? Você enlouqueceu? Mas vocês falaram que aí tem bolo esportivo, pra ver quanto dura. Não, tinha um grupinho que fazia umas apostas lá, mas era coisa deles, eu nunca participei, não, tá louco. E o que aconteceu com o Palhinha, Mineiro Palhinha aí? Não sei, jogou muito, isso sim. Jogou uma barbaridade aqui. E a camoé do goleiro? Jogou uma barbaridade, era um belo jogador, lembra? Mineiro de Carangola. Sim, do meio pra frente era perfeito. Ô Claudião, você continua jornalista aí? Não, eu não sou jornalista. Eu hoje participo da Bandeirantes aqui de Porto Alegre, tem um programa diário das 11h30 a 1h30 da tarde, que é um debate esportivo. Comento jogos, comentei ontem aqui, né, tu sabe que é tubo agora, comentei o jogo do Internacional contra o Palmeiras, então eu continuo no meio falando em futebol, já é alguma coisa. Ô Claudião, e jogador de bola, filho teu, você não teve um filho bom de bola? Não, eu tenho um filho que hoje está com 36 anos, tá? Que quando menino não era muito de futebol, porque aquela cobrança, né? Aonde ia jogar, já o filho do Claudião, tem que ser aquilo. E ele se irritou e não queria. Mas mesmo que ele quisesse, posteriormente, numa quadra de basquete jogando, ele teve uma lesão parecida com aquela do Ronaldinho, o Fenômeno, lá na Inter, lembra? Lembro, terrível. Ele rebentou o tendão, esse do joelho, que insere aqui na tíbia e pelo perônio, aqui foi complicado. Mas hoje ele tá bem, participa das peladinhas com os amigos dele, mas já tá coroa, já tem até filho. Quantos netos você já tem, Claudio? 3. Tem o Arturo com 9 anos, a Anitta com 6 e o Inácio, Dom Nácio Duarte, que está com 2 anos e meio. E cite aí 5 colegas do Grupo Bandeirantes aí na nossa Bandeirantes Porto Alegre, aí, por favor, seus colegas. Bom, o nosso programa aqui começa às 11h30, chama-se Toque de Bola. Tem o Alex Bagé, que é o âncora e é o comandante, a minha participação, o Roberto Pauletti, que é um representante da torcida do Internacional, que foi um dos maiores jogadores de futsal do Brasil, fez parte da seleção brasileira durante muito tempo. O Daniel Oliveira, que é o narrador que participa, o César Cidade Dias, ex-dirigente do Grêmio, que é comentarista
gremista que é o declarado, todo mundo sabe, mas é comentarista também, né? Então nós temos esse grupo que todo dia das 11h30 a 1h30 da tarde, 2 horas de debate sobre futebol. E o Nilson Zanqueta de Araras pergunta, por que o Lambari do Inter, que já morreu, era chamado de Lambari? Porque ele veio de Rio Grande, que é uma cidade que é porto e de pesca também, né? Então quando ele chegou, tu é da onde? Rio Grande. Ih, mais um Lambari na hora. Escuta aqui, nós temos um jornalista aqui na Band chamado Chico Garcia, que é claro que você conhece. Meu amigo. O Chico Garcia está com 2 bandeiras. Ele quer acabar com o chimarrão, porque o chimarrão, segundo ele, é antigênico e tal. Que ele quer acabar. Anti-higiênico. Ué? É porque passa de boca em boca. Sim, mas o calor da bomba mata tudo que é coisa errada. Mas ele quer acabar com o chimarrão. E a outra coisa que ele, como ele é internacional, ele quer mudar Grenal para Nalgrê. Então eu queria saber se você acha que nessas 2 empreitadas o Chico Garcia tem alguma chance. Não tem chance nenhuma. Primeiro porque o gaúcho tem o chimarrão como a sua bebida preferida. E está comprovado que é uma erva medicinal, inclusive. Não tem nada de errado, e os beijinhos que todo mundo dá na bomba não complica a vida de ninguém, tá? E quanto ao Grenal ou Nalgrê, é só ele perguntar para a tua loira, tá? A Renata. A Renata, que é filha do meu amigo Paulo, fã lá de Santo Ângelo, meu amigo, porque tu sabe que aqui no Sul a gente tá toda hora se encontrando pelo interior nas carreiras de cancha reta, né? Como é que é isso? Carreira de cavalo, cancha reta. E o Paulo Fã é um dos proprietários que toda vez que tu vai nos eventos eu encontro ele, porque ele sempre tem cavalo correndo. E nesse evento aí na Sujipa que eu apresentei, eu introduzi a Renata Fã nesse mundo vermelho. Ela estava lá de vestido vermelho naquele dia. Eu lembro, e se tu lembrares, ao meio-dia nós almoçamos na churrascaria lá na beira do rio, lá perto do estádio do Inter, lembra? E lá apareceu também o Zé Silvério, lá apareceu o Osmar Santos. Eu tenho foto desse almoço. Opa, que coisa boa. Então, debaixo do estádio, né? Não deixa que a Renata pegue esse rapaz que quer trocar esse nome tão conhecido. É o Chico Garcia, ele quer mudar para Nalgrê, ele é um tonto, não tem o que fazer na vida. A sigla Grenal, ela faz parte, né, da história do nosso futebol. Ninguém mais vai tirar isso, não adianta. Verdade. Ô Claudião, você hoje é mal de lateral direito, que o Carlos Alberto Torres também era uma delícia falar com ele. Hoje eu conversei com o Delinho um tempão, agora com o grande Cláudio Duarte. Eu gosto demais de você desde o Super Técnico. Uma vez, nós dois ficamos uns 20 minutos no Super Técnico, tudo quanto é jogador do Grêmio e do Internacional que eu ia lembrando, você dava o nome inteiro. É que eu lembrava antes, agora eu já não lembro mais, não. Mas foi demais. Você lembra daquele programa, aquele dia especificamente? Lembro sim. Até foi bom tu falar no Nelinho. Há um tempo atrás, uma emissora de televisão fez uma entrevista comigo aqui e com o Nelinho em Belo Horizonte para falar do mesmo assunto e depois juntaram, para falar do 5-4. Foi o único jogo que o nosso amigo, oh meu Deus, o Figueiredo enterrou o Internacional. Foi a única vez que ele jogou mal na vida. E aí nós falamos e chegamos à seguinte conclusão. Aquele jogo foi tão bonito de participar e tão bonito de ver, que ele não deveria ter sido 5-4, deveria ter sido 15-14, porque cada vez que um time pegava a bola era quase gol. 5-4, Libertadores América, o primeiro encontro depois da decisão que vocês ganharam do Cruzeiro aí, de 1-0. Também vocês deram de cotovelada no coitado do Palhinha, tá louco. Não, o Palhinha é que era muito atrevido. E escuta aqui, eu quero te agradecer muito, dar um abraço aí em todo mundo da Band de Porto Alegre e até a próxima, tá bom? Um grande abraço, saudações a todo mundo, saúde a todos, um feliz fim de semana aí, querido. Sou teu fã, viu? Um abraço, um beijo em todos aí. Obrigado, Claudião.